A morte dos 12 apóstolos, um legado de fé e sacrifício. Imagine um mundo transformado por um punhado de indivíduos, dispostos a sacrificar tudo por suas crenças. Esta é a história dos 12 apóstolos, homens que caminharam com Jesus e cujas vidas terminaram em profundos atos de fé. Junte-se a nós enquanto exploramos suas jornadas finais e o legado duradouro de sua coragem. Pedro, o pescador, o negador, a rocha. Ele era um homem complexo escolhido para ser um pilar da igreja primitiva. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro se tornou um poderoso defensor do Evangelho. Sua transformação é um testamento do poder do perdão e da redenção. A tradição sustenta que Pedro foi crucificado em Roma sob o imperador Nero. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. André, irmão de Pedro, também era pescador e um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. Era um homem de ação e dedicação. Acredita-se que André pregou o Evangelho na Grécia e na Ásia Menor. Ele incansavelmente espalhou a mensagem de Cristo para diversas comunidades. A crença é que André foi crucificado em Patras, Grécia, em uma cruz em forma de X. Esta cruz é agora conhecida como Cruz de Santo André, um símbolo de seu martírio. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, era conhecido por seu espírito impetuoso. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado por sua fé. Sua morte marcou um ponto de virada na luta da igreja primitiva. O livro de Atos registra que Tiago foi morto pela espada sob as ordens de Herodes Agripa em Jerusalém. Sua morte serviu como um aviso severo aos primeiros cristãos. João, o discípulo a quem Jesus amava, ocupava uma posição única entre os apóstolos. Ele era conhecido por sua profunda percepção espiritual. João foi o único apóstolo presente na crucificação de Jesus. A ele foi confiado o cuidado de Maria, mãe de Jesus. João foi exilado para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Mais tarde, ele morreu de velhice em Éfeso, o único apóstolo a morrer de morte natural. Felipe, um homem prático e pensativo, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Ele levou Natanael para conhecer Jesus. Felipe evangelizou na Frígia e na Grécia, espalhando o evangelho para novas regiões. Ele era um missionário dedicado. A tradição sugere que Felipe foi martirizado em Hierápolis, provavelmente por crucificação ou enforcamento. Sua morte solidificou seu compromisso com Cristo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um homem íntegro e de discernimento. Jesus o descreveu como um homem em quem não há engano. Bartolomeu pregou na Armênia e na Índia, levando o evangelho a terras distantes. Ele foi um evangelista incansável. A tradição diz que Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado na Armênia. Sua morte horrível é um testamento de sua fé inabalável. Thomas, frequentemente lembrado como Tomé, o cético, era um homem que buscava provas. Sua dúvida, no fim das contas, levou a uma fé mais forte. Thomas viajou para a Índia, onde fundou igrejas e espalhou o Evangelho. Ele é reverenciado como o apóstolo da Índia. Acredita-se que Thomas foi morto por lanças em Milapore, Índia. Sua morte marcou o fim de sua jornada missionária. Mateus, um ex-coletor de impostos, foi transformado por seu encontro com Jesus. Ele se tornou um seguidor e escritor dedicado. Mateus foi o autor do Evangelho de Mateus, fornecendo um relato detalhado da vida e dos ensinamentos de Jesus. Ele pregou na Judéia e na Etiópia. A tradição sugere que Mateus foi martirizado na Etiópia, provavelmente pela espada. Sua morte selou seu comprometimento com o Evangelho. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, é uma figura menos conhecida entre os apóstolos. Ele era um seguidor fiel de Jesus. Acredita-se que Tiago foi apedrejado e cerrado ao meio em Jerusalém. Seu martírio é um testamento de sua fé inabalável.
Sua dedicação silenciosa e sacrifício supremo destacam o comprometimento de todos os apóstolos, independentemente de sua proeminência. Jude Tadeus, também conhecido como Judas Tadaeus, era irmão de James e um apóstolo dedicado. Ele é frequentemente invocado como o santo padroeiro dos casos sem esperança. Jude Tadeus pregou na Mesopotâmia e na Pérsia, espalhando o evangelho para diversas culturas. Ele era um missionário dedicado. A tradição sustenta que Jude Tadeus foi martirizado na Pérsia, possivelmente por flechas ou um machado. Sua morte marcou o fim de sua jornada missionária. Simão, o Zelote, um antigo membro de um grupo político judaico, foi transformado por seu encontro com Jesus. Ele se tornou um seguidor dedicado. Simão pregou no Egito e na Pérsia, espalhando o evangelho para novas regiões. Ele era um evangelista incansável. A tradição sugere que Simão foi martirizado na Pérsia, provavelmente por crucificação. Sua morte solidificou seu compromisso com Cristo. Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, é uma figura trágica nos evangelhos. Suas ações tiveram consequências profundas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, levando à prisão e crucificação de Jesus. Sua traição é um lembrete gritante da falibilidade humana. Judas cometeu suicídio por enforcamento como consequência de suas ações. Sua morte serve como um conto de advertência sobre os perigos da ganância e da traição. As mortes dos 12 apóstolos são um testamento da força da fé e do poder da convicção. Seus sacrifícios continuam a inspirar gerações. Seu compromisso inabalável com o Evangelho, mesmo diante da morte, serve como um exemplo de coragem e perseverança. Seu legado perdura. Convidamos você a refletir sobre as vidas e sacrifícios desses homens extraordinários. Compartilhe este vídeo com outros para espalhar suas histórias de fé e coragem. Considere pesquisar mais sobre as vidas dos apóstolos e como seus ensinamentos podem impactar sua própria vida. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo explorando fé, história e espiritualidade. Deixe suas histórias inspirarem você a viver uma vida de propósito e dedicação. A morte de Jesus. Um olhar profundo e reflexivo. Os apóstolos acabamos de descobrir como morreram. Agora veremos como o mestre deles morreu. A morte de Jesus Cristo é um evento central na fé cristã, um momento de profundo significado teológico e histórico. Vamos explorar esse evento com respeito e reverência. A Palestina do século I era um caldeirão de tensões políticas e religiosas. Jesus, com seus ensinamentos e milagres, desafiou as autoridades estabelecidas, tanto religiosas quanto romanas. Sua crescente popularidade representava uma ameaça à ordem vigente. A acusação formal contra Jesus foi de blasfêmia, mas a verdadeira motivação por trás de sua condenação era o medo de uma revolta popular. Pôncio Pilatos, o governador romano, cedeu à pressão da multidão, temendo uma insurreição. O julgamento de Jesus foi marcado por injustiças e falsas acusações. Ele foi interrogado, torturado e humilhado. A crucificação, uma forma cruel e degradante de execução romana, foi a pena imposta. Jesus carregou sua cruz até o Gólgota, onde foi pregado. A crucificação era uma morte lenta e agonizante, projetada para causar o máximo de sofrimento. A morte de Jesus não foi um mero evento histórico, mas um ato de amor e sacrifício. Os cristãos acreditam que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, oferecendo a salvação e a vida eterna. Sua morte é vista como a expiação pelos nossos pecados, um ato de redenção que nos reconcilia com Deus. A ressurreição de Jesus que celebramos na Páscoa é a prova da vitória sobre a morte e o pecado. A morte de Jesus nos convida à reflexão sobre o amor, o sacrifício e a redenção. É um chamado à humildade, ao arrependimento e à fé. Que possamos sempre lembrar do seu sacrifício e viver de acordo com seus ensinamentos. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdo bíblico e reflexões sobre a fé cristã. Deixe nos comentários suas perguntas e reflexões sobre a morte de Jesus.
Que a graça e a paz de Cristo estejam com você.